Olá pessoal, vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Estamos estudando agora Introdução à Economia. Vamos hoje falar nessa aula sobre estruturas de mercados, ou seja, como que um mercado pode ser estruturado dentro da economia, como que ele funciona. Vamos primeiro definir o que é mercado. Mercado, na verdade, é o conjunto de ações das empresas que vendem e dos consumidores que compram, ou seja, é a questão da lei da oferta e da demanda. Então você pode falar, por exemplo, do mercado de carne bovina, ou você pode falar do mercado de viagens nacionais, ou do mercado de turismo internacional. Então o mercado nada mais é do que a relação entre a oferta e a demanda. E a oferta e a demanda ela podem estar estruturadas de diferentes formas, como nós vamos ver aqui na aula. Olha só, o primeiro tipo que nós vamos estudar aqui de mercado é o monopólio. O monopólio é quando apenas uma empresa domina toda a oferta de um determinado produto. Acontece em muitas cidades no Brasil, por exemplo, com a questão de empresas de ônibus. Você tem uma empresa apenas funcionando na cidade. Então você tem uma empresa ofertando e você tem muitos consumidores precisando daquele produto. Então nós dizemos que existe um monopólio. Uma. Então uma empresa que domina todo o mercado. E aí nós temos o seguinte, que é o oligopólio. O oligopólio, ele também é muito presente no Brasil. Nós poderíamos dizer, por exemplo, na questão de telefonia, de empresas celulares, nós temos 4 grandes que dominam todo o mercado. Banco, nós temos menos de uma dezena de bancos que dominam praticamente quase todo o mercado também. Então você tem o oligopólio quando você tem poucas empresas, é mais de uma, se fosse uma apenas seria monopólio. Então é mais de uma empresa, mas são poucas. São poucas empresas ofertando um produto e muitos consumidores que necessitam ou querem comprar aquele produto. E aí nós vemos que tem um mercado que é o oligopólio, tá? E aí nós chegamos à concorrência perfeita. Concorrência perfeita é muito interessante, que é o tipo de mercado defendido pelos neoclássicos e pela maioria das escolas. Embora algumas escolas, como por exemplo a marxista, ela nunca acredita que a economia vá chegar à concorrência perfeita, porque para os marxistas a economia sempre tende a formar oligopólios e monopólios. Mas os neoclássicos acreditam que a economia pode chegar à concorrência perfeita e isso sem a interferência do governo. É o que a escola neoclássica acredita. E nesse caso, o que seria a concorrência perfeita? A concorrência perfeita seria o melhor de todas as opções que nós temos. Seria o perfeito da economia. E o que é esse perfeito da economia? O que é a economia funcionando em eficiência? Porque na concorrência perfeita você vai ter a economia em equilíbrio. Você tem um equilíbrio entre oferta e demanda. E por que esse equilíbrio existe? Porque na economia de concorrência perfeita, você primeiro tem várias empresas e vários consumidores. Então tanto as empresas quanto os consumidores são muito pequenos nessa relação e não possuem poder de influência no mercado. Não para afetar o mercado de uma forma muito grande. No monopólio e no oligopólio, por exemplo, as empresas têm um poder, se elas quiserem, de afetar o mercado. Uma empresa apenas pode afetar o mercado no oligopólio e principalmente no monopólio. Na concorrência perfeita você tem várias empresas. Então se uma empresa aumentar o preço do produto, se ela não justificar com o aumento da qualidade, ela perde o consumidor. Por quê? Porque ela não tem influência de mercado. Ela é simplesmente uma tomadora de preço nesse caso. Então quando você tem várias empresas, essas empresas têm que buscar o máximo de eficiência possível, porque se elas não buscarem a eficiência possível, elas vão à falência, porque outras empresas tomam o lugar dela. E é isso por isso que é tão defendido pelos neoclássicos, porque na concorrência perfeita, você tende a fazer com que as empresas busquem o máximo possível de eficiência. Outra característica da concorrência perfeita é que os produtos são homogêneos. Essa parte é a mais complicada. Porque mesmo no caso de, por exemplo, vamos considerar as commodities, café, laranja, soja, tá?
temperos. É complicado, porque você fala assim, não, laranja é commodity, é tudo igual. Mas às vezes a laranja que é produzida em uma região no país, ela tem um gosto mais doce do que a laranja produzida em outra parte do país. Às vezes o café de um país é mais valorizado do que o café de outro país. Então, essa parte do produto homogêneo ela é bem complicada de existir. É a parte onde existe uma crítica maior à questão da concorrência perfeita. Nesse caso aqui, o produto teria que ser homogêneo para a gente ter uma concorrência perfeita. Ou seja, os produtos teriam que ser iguais. Então, se, por exemplo, vamos pensar aí em lanches, vamos pensar aí em baguncinha. Então, você teria que ter várias empresas ofertando lanches, ofertando baguncinha, e esse produto teria que ser homogêneo. E é complicado, porque mesmo que você esteja falando, por exemplo, de um baguncinha, que é um produto simples, o gosto de um baguncinha de um local vai ser sempre diferente do outro. Você sabe disso. Você deve ter o seu local de preferência onde você come. Ou pode ser baguncinha, pode ser pizza, pode ser comida japonesa, o que você preferir. Mas você sempre tem um local que você prefere em relação a outro. Ou seja, é difícil os produtos serem homogêneos. Então é muito mais fácil você encontrar um mercado onde você tenha grande quantidade de empresas do que um mercado onde você ache produtos homogêneos. Mas para ser concorrência perfeita isso tem que acontecer. Primeiro, você tem que ter grande número de empresas e grande número de consumidores. Segundo, os produtos têm que ser homogêneos. Terceiro, você não pode ter barreiras à entrada e barreiras à saída das empresas. O que seriam barreiras à entrada? Seria, por exemplo, poder do governo de legalizar ou não uma empresa estar num setor, tecnologias patenteadas pode ser uma barreira, capital muito grande para ser investido numa empresa, isso seria uma barreira à entrada. E para a saída também seria a questão da burocracia estatal, você pode ter a questão de legislação trabalhista, legislação tributária, tudo que dificulte a saída da empresa de um setor. Por quê? Na concorrência perfeita, as empresas elas têm que ter mobilidade para estar saindo de um setor e indo para o outro, conforme o lucro de um setor. Por exemplo, se o setor de baguncinha está dando mais lucro do que o setor de roupa, tem que ter uma facilidade para o empresário sair do setor de roupa, fechar sua empresa e ir para o setor de baguncinha. E aí várias empresas vão ser atraídas para esse setor, até que o preço vai voltar ao preço de equilíbrio. E aí você vai parar aquele fluxo de empresas que vai para a baguncinha. De repente começa a dar lucro, por exemplo, o açaí. Aí empresas que estão vendendo baguncinha ou que estão vendendo roupa, saem daquele mercado e vão vender açaí, até o lucro voltar a ser um lucro natural, ou seja, um lucro normal. Então quando tem muito lucro no setor, as empresas tendem a ir para aquele setor. Quando o setor está tendo um prejuízo, por exemplo, as empresas não estão conseguindo ter lucro, aí as empresas saem daquele setor e as poucas que ficam conseguem ter lucro porque diminuiu o número de empresas. Então você sempre tem uma adequação tanto da oferta quanto da demanda em relação ao preço do produto e em relação à questão da lucratividade quando a gente analisa o ponto de vista da empresa. Então a concorrência perfeita ela tem essas características, essas três são as principais, que é um grande número de empresas e um grande número de consumidores, produtos homogêneos e ausência de barreiras à entrada e à saída em um setor. Existem outros dois tipos de mercado, mas que esses aqui são mais raros. É mais difícil até você dar exemplo desses dois, que é o monopsônio e o oligopsônio. O monopsônio é quando você tem apenas um comprador e vários vendedores. Isso pode acontecer, por exemplo, na relação de empresas no setor de carne. Você pode ter um frigorífico lá numa cidade e você pode ter, por exemplo, dezenas de fazendas que querem vender carne bovina. Então você tem várias empresas querendo vender carne e você tem apenas um frigorífico na região. Então você tem várias empresas ofertantes e apenas uma empresa compradora. Isso é monopsônio, ou seja, apenas um comprador. E o oligopsônio seria quase a mesma coisa, só que você não tem uma empresa compradora, você tem poucas empresas compradoras. Então poderia ser um município onde você tem, por exemplo,
100 produtores de carne bovina e você tem apenas 3 frigoríficos. E essas empresas, se fosse vender para outro frigorífico, fica muito distante e elas perderiam com muito do lucro com a questão da logística. Então elas têm que vender para aquelas 3 empresas, aqueles 3 frigoríficos. Aí você tem poucos consumidores e você tem muitos vendedores. Nesse caso, você tem um oligopsônio, tá? Pessoal, essa aqui é a parte básica sobre estrutura de mercado. Eu vou, na próxima aula, falar mais um pouquinho sobre estrutura de mercado. Vou dividir essa aula em 2, para ela não ficar muito longa. Na próxima aula, vamos abordar alguns conceitos importantes da economia quando nós estamos falando de mercado, quando nós estamos falando de estrutura de mercado. Pessoal, agradeço a companhia de vocês. Agradeço vocês estarem assistindo aqui a aula, se inscrevam no canal, não se esqueçam, curtam também o vídeo se vocês gostarem e eu espero vocês até a próxima aula. Falou galera, bons estudos!